gente! Pastor Dr. Luiz de Matos fazendo aqui a introdução do nosso 6º vídeo do nosso seminário de família. Esse 6º vídeo ele vai ser apresentado pelo pastor Ricardo Barbosa de Matos numa conferência que ele deu também numa das nossas igrejas a respeito da importância de um bom gerenciamento, particularmente da parte do homem, para a prosperidade da família, para o sucesso do casamento, ok? É um vídeo que vale a pena assistir do começo ao fim, embora ele seja um pouco extenso. Qualquer coisa quebra aí em 2 partes, em 3 partes, mas vale a pena, meus amados, assistir o vídeo até o final, ok? Vamos então, finalizando aqui o nosso seminário a respeito da família, com esta apresentação do pastor Ricardo Barbosa de Matos. Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus e vamos assistir o vídeo. Paz seja convosco. Amém. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, verso número 38. Antes de lermos, nós estamos na campanha da família e eu me alegro de estar aqui juntamente com a minha família. Meu pai está lá em cima, meu pai é aquele senhor que está mexendo na filmadora ali. Meu pai é médico, pastor, escritor. Minha mãe está aqui. Faz assim, mãe, o pessoal te vê. Minha mãe, minha segunda mãe lá, minha tia, o pessoal que conhece, já veio pregar aqui, a tia Tereza. Meu sogro, minha sogra. A toda a família, o André, meu cunhado. Vamos aí. Eu dou graças a Deus, porque eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Abriram? Lucas 10, 38. Vamos ler? Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença. Acabamos de ler a Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que penetra os nossos corações, as nossas mentes, para gerar transformação e frutos. E é isso que nós almejamos nesta noite, ó Pai. Mais uma vez, fala poderosamente conosco, que nossos corações estejam abertos, que haja transformação, que haja renovação, que haja restauração de famílias aqui nesta noite, de lares aqui nesta noite, ó Pai. Nós oramos assim, porque nós entendemos que é a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Nós acabamos de ler um texto aqui que narra que Jesus entra na casa de Marta. Jesus é chamado por Marta a entrar em sua casa. Nós estamos numa campanha da família aqui, nós estamos falando todas as quintas-feiras que Jesus está entrando em alguma casa. Jesus ele entra na casa de Pedro, o apóstolo, e leva a cura. Jesus ele entra na casa de Jairo e leva vida. Ele traz vida àquela casa. Jesus ele entra numa casa onde está tendo uma festa de casamento e leva alegria. Quando Jesus entra nas casas, ele leva vida, ele leva salvação. Na casa de Zaqueu ele levou salvação. Nós estamos ouvindo aqui nas quintas-feiras que ao Jesus entrar em uma casa, Jesus leva alguma coisa. Na casa de Marta, Jesus foi para levar a palavra. Na casa de Marta, Jesus foi dar o ensinamento da palavra de Deus. Só que note uma coisa comigo. Existem algumas casas que Jesus entrou, mas que as pessoas não foram transformadas. Por exemplo,
a exemplo da casa de Simão, o fariseu. Jesus entra na casa de Simão, o fariseu, para levar perdão. Mas quem recebe o perdão é a mulher que quebra o vaso de alabastro, beija os pés de Jesus e enxuga os seus pés com os cabelos. Simão não recebe o perdão apesar de Jesus ter entrado em sua casa. Uma outra casa que Jesus entra e que ninguém recebe nada é a casa de Caifás, o sacerdote. Jesus cita a Bíblia que ele entra nesta casa. Só que Jesus ele entra nesta casa para ser julgado. E ao entrar nesta casa, as pessoas que ali estão não recebem nada. Eu li um texto aqui a respeito de Marta e Maria. Jesus entra na casa de Marta, convidado por Marta. Só que quem recebe a palavra e o ensinamento é Maria. Nós estamos no 4º dia de campanha hoje, a 4ª quinta-feira de campanha. Jesus tem entrado em algumas casas. Só que eu quero chamar a sua atenção. Jesus tem entrado em várias casas e algumas pessoas ainda não se atentaram para a presença verdadeira de Jesus Cristo em seu lar. Eu quero chamar-lhes a atenção. Lá em Lucas existe uma narrativa da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue narra a Bíblia que ela vence uma multidão para chegar até Jesus. E a narrativa diz que esta mulher é curada do seu mal. Existia ali uma multidão, mas a Bíblia narra a respeito de uma pessoa que toca em Jesus. As pessoas ali tocavam em Jesus, as pessoas apertavam Jesus, mas a Bíblia fala a respeito de uma mulher que tocou Jesus de forma diferente. Hoje eu convido você a entrar aqui neste lugar e tocar a Jesus de forma diferente. Eu convido você a chegar a este lugar com o coração daquela mulher de fluxo de sangue que toca em Jesus de uma forma diferente. E Jesus, no meio da multidão, ele enxerga aquela mulher e abençoa aquela mulher. Eu convido você a nesta noite se prostrar diante de Jesus, assim como aquela mulher, assim como Maria se prostra aos pés de Jesus para receber a palavra, para receber o ensinamento. Note que Marta também estava na casa, mas naquele momento ela não recebeu a palavra. Jesus fala que Marta estava atarefada, estava distraída. Quantos de nós estamos distraídos na correria, nas responsabilidades do dia a dia, preocupado com as questões físicas, preocupado com as questões pessoais, materiais, e não estamos dando devido valor à palavra de Jesus Cristo? Domingo, por exemplo, domingo choveu. Domingo o pastor trouxe uma palavra maravilhosa aqui no domingo. Toda a igreja deveria estar aqui para ouvir no domingo à noite. O pastor falou que ele estava sem palavra. O senhor fica sempre sem palavra assim, pastor, né? O senhor estava preocupado que a palavra não vinha, Deus te entregou. Toda a igreja tinha que estar aqui para ouvir aquela palavra de domingo. Mas choveu. Algumas pessoas não vieram por causa da chuva, não sei. Se foi por causa da chuva, eu faço uma pergunta. Alguma pessoa que já deixou de ir trabalhar porque estava chovendo? Alguma pessoa já deixou de ir à escola porque estava chovendo? Mas nós deixamos de vir à igreja porque está chovendo. Valores invertidos. Marta estava valorizando as coisas físicas e materiais. Maria estava valorizando as coisas espirituais. Nós temos que começar a valorizar as coisas espirituais. Não é questão de ser fanático. Quem me conhece sabe, eu não sou demagogo, eu não venho todos os dias na igreja. Eu não venho de terça, quinta, sábado, domingo. Mas eu estou dizendo que nós temos que priorizar as questões espirituais. Nós temos que valorizar as questões espirituais. Jesus entra naquela casa para ensinar a palavra. Jesus entra naquela casa para trazer a palavra. E qual que é a importância disso para a nossa família?
Qual que é a importância disso para nós numa campanha a respeito da família? Qual é a importância disso para nós, pais? Qual é a importância disso para nós, mães? Qual é a importância disso para nós, filhos? A Bíblia nos chama a atenção para os últimos dias, para as últimas gerações. A Bíblia nos chama a atenção lá em 2 Timóteo, não precisa abrir, eu vou ler 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias virão dias trabalhosos. Nos últimos dias virão dias trabalhosos. Nas últimas gerações. Pedro escreve na segunda carta de Pedro 3:3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Depois Jesus nos alerta lá em Mateus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por que a palavra do Senhor nos chama tanto a atenção para os últimos dias, para as últimas gerações? Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, verso de número 7. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Acharam? Juízes é o 7º livro da Bíblia. Acharam? Juízes capítulo 2. Hoje Jesus pode entrar na nossa casa. Jesus pode trazer a palavra, o ensinamento. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: e amanhã? E os nossos filhos? E os nossos netos? Vamos abrir em Juízes capítulo 2, verso de número 7. Diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, na idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herdade, em Timate-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Meus amados, esse texto aqui diz o seguinte: 3 gerações. Por isso que eu coloquei essas 3 cadeiras aqui para exemplificar. Nessa cadeira se assentou Josué. Nessa cadeira se assentam os filhos de Josué. Nessa cadeira se assentam os netos de Josué. Este texto aqui nos fala a respeito de 3 gerações. Josué conhecia Deus. Josué conhecia as obras de Deus. Josué temia Deus, conhecia Deus e conhecia suas obras. Josué temia Deus e servia a Deus. Depois nós temos uma outra geração que também servia a Deus. Só que essa geração não conheceu a Deus, mas ouviu falar das obras que Deus fez com esta geração, a geração de Josué. Depois veio uma terceira geração, os netos de Josué, que não serviram a Deus, nem conheceram a Deus, nem conheceram as suas obras. É isso que esse texto está dizendo. 3 gerações: Josué, os filhos de Josué, os netos de Josué. Esta geração conhecia Deus, conhecia as obras de Deus, foi testemunha ocular daquilo que Deus fez na nação de Israel. Esta geração não conhecia Deus, conhecia as obras que Deus tinha feito por ouvir falar. E esta geração não conhecia nem a Deus, nem as suas obras. Sabe o que isso significa? Essa geração, as pessoas que se assentam nessa cadeira,
Se nós formos lá para Apocalipse, por exemplo, Apocalipse diz que existe o crente quente, o crente morno e o crente frio. Eu já ouvi alguém falar que prefere ser frio do que morno, que os mornos vão ser vomitados da boca de Deus. Na realidade, mornos vão ser vomitados e os frios não herdarão o reino dos céus. A questão é que Deus, Ele não suporta hipocrisia, não suporta um povo que conhece, mas não vive. Por isso que vai ser vomitado da boca de Deus. Mas os frios também não herdarão o reino dos céus. Se nós formos lá para o Apocalipse, o crente quente, o crente morno e o crente frio. Se nós formos para Coríntios, o apóstolo Paulo fala a respeito do crente espiritual. É o crente que anda no Espírito, faz as obras do Espírito. Quais são as obras do Espírito? Está lá em Gálatas 5:22, é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. É o crente que anda no Espírito, guiado pelo Espírito Santo. Segunda geração é o crente carnal, segundo o apóstolo Paulo, lá em Coríntios. É o crente carnal, é o crente que conhece a Bíblia, mas não se desliga do pecado. Quais são as obras do crente carnal? É porfia, é idolatria, é inimizade, é fofoca, é adultério. É o crente carnal, é aquele que conhece a palavra, mas não vive a palavra na sua totalidade. E este aqui é o crente natural, segundo o apóstolo Paulo. É o crente natural, é aquele que não conhece Jesus, é aquele que não pratica o evangelho, é aquele que não vem à igreja, ou até vem à igreja, mas é natural. Se nós formos nomear aqui essas 3 gerações, eu poderia dizer, esse aqui é o crente comprometido com Deus. É o crente que tem vida com Deus. Esse aqui é o crente aberto, desajustado. Aquele que aceita tudo, que tudo pode, que não tem nada a ver, que não tem problema. E esse aqui é o crise. É a pessoa que está em crise. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Nessa primeira cadeira se assentou Abraão. Abraão, pai da fé, patriarca de Israel. Tinha lá os seus problemas, teve lá as suas dificuldades, mas quando foi provado, pela prova das provas, Deus pediu a ele o que ele tinha de mais especial, de melhor. Deus pediu tudo para ele, pediu o seu filho amado, filho da promessa. Quando Deus pediu aquilo que ele tinha de maior valor dele, ele deu para Deus. Aqui se assenta Abraão, homem que andou com Deus. Depois de Abraão, quem que é filho de Abraão? Isaac. Conta uma história para mim de Isaac. A história que está registrada na Bíblia, Isaac é coadjuvante, não é nem protagonista. A história que a Bíblia fala a respeito de Isaac é a seguinte: Isaac foi enganado pela sua esposa, foi enganado pelo seu filho. Isaac não teve condição de unir a sua família. Se um filho foge de casa, o outro casa com umas mulheres que os pais não queriam que eles casassem, se afastou da família. A Bíblia diz que Isaac, tudo leva-nos a crer que Isaac era um pai que não tinha domínio sobre a sua família. A única coisa que está registrada a respeito de Isaac na Bíblia é essa história. E quem se assenta aqui? Quem que é o filho de Isaac? Tem 2, né? Jacó e Esaú. Esaú não tem nada na Bíblia, então eu nem vou falar nele, eu vou falar de Jacó. Percebe? Abraão, pai da fé, patriarca, homem que andou com Deus. Isaac, meia boca. É o café com leite, ou mais ou menos. É o filho de Abraão, tá certo? E esse aqui é Jacó. Quem que é Jacó? Jacó é um usurpador, um mentiroso, um ladrão, uma pessoa que tem conflito interno, conflito de identidade. Esse é Jacó. O cara que engana todo mundo, que enrola todo mundo, enganou o irmão dele, roubou o irmão dele, fugiu de casa. Só que diz a Bíblia que Jacó teve um encontro com Deus.
e sua vida foi transformada. Essa é a nossa esperança. Vou dar um exemplo, um outro exemplo. Nessa cadeira se sentou Davi. Davi, quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Nessa cadeira se assentou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha lá suas dificuldades também. Sabe por quê, meu amado? Perfeição nós só vamos encontrar quando nós somos transformados. É bem verdade que enquanto nós caminharmos nesta terra, nós vamos ter as nossas dificuldades. Nós vamos ter sim os nossos problemas, as nossas fraquezas. Davi não era perfeito. Davi teve sim os seus pecados, mas Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi era um homem que pecou sim, mas ele não escondeu o seu pecado. Davi era um homem que pecou sim, mas ele não ficava se justificando como Adão. Ô Senhor, mas não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, a relação de Davi com Deus e de Deus com Davi é uma relação misteriosa. É uma relação linda de nós vemos na Bíblia. A forma com que Davi descreve a Deus e fala a respeito de Deus, não existe nenhum homem na Bíblia que fala igual Davi. Davi tinha uma comunhão, uma relação com Deus, que provavelmente foi o único homem a ter esse tipo de relação com Deus. O tipo de entendimento que ele teve a respeito de Deus, a relação que ele tinha com Deus, tanto que Jesus, quando entra em Jerusalém, como é que Jesus é aclamado? Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de Davi? Jesus não era filho de Davi, ele era descendente de Davi. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado Jesus, filho de Davi. Nessa cadeira se assenta Davi. E nessa cadeira aqui, quem se assenta? Salomão. Salomão temeu a Deus ou não? Quem acha que Salomão temeu a Deus? Hã? Quem acha que a vida de Salomão, quem acha que Salomão temeu a Deus? Erga a mão. Quem acha que Salomão não temeu a Deus? Erga a mão. Ué? Quem não acha nada? Erga a mão. Hã? Quem tem dúvida a respeito da vida de Salomão? Quem tem dúvida? Erga a mão. Certo. Nessa cadeira aqui se assenta Salomão. Salomão começou muito bem. Salomão, diz as escrituras, que ele fez um pedido para Deus e surpreendeu. Salomão pediu sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Foi um homem muito sábio. Só que Salomão foi um homem que começou muito bem, mas não terminou bem. Salomão, rei de Israel, sucessor de Davi, filho de Davi, quando ele reina em Israel, quando ele assume o trono de Israel, ele tem uma estratégia para aumentar o seu reino. Qual que é a estratégia de Salomão? Diz a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 3, verso de número 11, que Salomão tinha 700 mulheres princesas. 700 mulheres princesas. Fora as concubinas, mais 300. Quantas mulheres Salomão tinha? 1000. Gente, eu tenho uma. Salomão tinha 1000. Sabe o que é isso? 1000 mulheres. Graças a Deus que eu tenho uma. Maravilhosa. Salomão tinha 1000 mulheres. Sabe o que ele fazia para ir aumentando o seu reino? Quando ele tinha um reino a ser conquistado, ele falava o seguinte: escuta, a filha do rei é bonita? O pessoal falava: é. Então tá bom, vou casar com ela. Casava com ela, colocava o pai da menina lá para uma mansão, pagava aposentadoria, pagava 13º, fundo de garantia, dava um carro bonito para ele, deixava o rei lá, acoplava aquele reino no seu reino, e o reino dele ia crescendo. Tinha um outro reino, escuta, filha do rei lá é bonita? É bonita. Então, eu caso com ela. Casou com ela também. Foi casando, foi casando. Quando ele chegava no reino e falava: escuta, filha do rei é bonita? Não.
Então mata. Mata ela, mata o pai, mata a família inteira e ia lá e pegava o reino também e acoplava Israel. E era assim. De tal forma que o reino de Israel cresceu muito na época de Salomão. Só que o que estava acontecendo com Salomão? Salomão ia se casando. Você tem ideia do que é isso? O cara tem 1000 mulheres. Se ele dormia com uma mulher hoje, ele ia dormir com a A. Não vou falar com a A, vou falar com a 1, né? Não tem como, né? A, B, C, D, termina rapidinho. Ele dormia com a 1, com a número 1, hoje. Ele só ia dormir com a número 1 de novo, depois de 3 anos. Isso se ele dormisse com uma por dia. Sabe o que é isso? Era Salomão. Era Salomão. Aí o que acontecia? Ele dormia com a 366 e a noite tinha sido boa. Aí a 366 falava assim para ele: Salomão, sabe o que está acontecendo? O papai não tem onde adorar o Deus dele. Viu? Você podia fazer uma igrejinha para o papai, para ele adorar o Deus dele. Aí a noite tinha sido boa, né? O homem, para agradar a mulher, o que o homem faz? Né? Concede o pedido. Então ele vai lá, manda lá, faz a igrejinha lá pro pai da moça lá. Aí ele fazia a igrejinha pro pai da moça. Aí ele dormia com a 755. Depois de 1 ano, mais ou menos. Só que a 755 ficava sabendo que ele tinha feito a igrejinha, lembra, para 366? Aí ela dormia com Salomão, a noite era boa, ela falava assim: Salomão, dá uma igrejinha pro meu pai, ele não tem onde adorar o Deus dele. Você deu para 366, né? Então dá para mim também, dá para meu pai. E aí ele foi fazendo. Ele foi colocando em Israel postes ídolos, idolatria, templos para outros deuses, para Baal, Balaíns, Astarote, e foi colocando. De tal forma que diz lá o livro de Reis, no final da vida de Salomão, que nunca Israel esteve tão idólatra como estava na época de Salomão. Israel nunca tinha vivido e tinha visto tanta idolatria como no fim da vida de Salomão. E o próprio Salomão se afastou de Deus. Meia boca, mais ou menos, café com leite. Começou bem e terminou mal. E aqui, quem que se assenta aqui? Hã? Quem? Quem? Você nem sabe quem que se assenta aqui, ó. Essa geração é Davi, essa é Salomão, essa aqui você nem sabe quem que se assentou nessa cadeira. Quem? Jotão? Acabe? Jeroboão? Quem? Hã? Roboão. Roboão se assentou nessa cadeira, filho de Salomão. Quem foi Roboão? Crise. Lembra? Qual que é essa cadeira aqui? Crise. Roboão assume o reino de Israel, já divide o reino em 2 reinos. Jeroboão fica com 10 reinos. Roboão fica com 2 reinos. Roboão, a primeira coisa que ele faz é dividir o reino por causa de uma atitude insana, uma atitude impensada. Todos os súditos chegam em Roboão e falam: Roboão, olha, seu pai estava difícil, seu pai era muito duro, trata a gente com mais brandura. Aí Roboão vai pegar conselho com os idosos, com os anciões da época, com aqueles que davam conselho para Salomão. Aí o pessoal fala: viu, trata o pessoal com brandura que você vai ganhar esse povo todo. Aí Roboão deixa esse pessoal de lado e vai com a moçada, com a galera dele. Viu, e aí, o que vocês acham que eu tenho que fazer com esse povo aí? O pessoal falou assim: ó, trata mal. Diz para eles o seguinte, que o seu dedo mindinho é maior do que o lombo do seu pai. Desce a lenha nesse povo aí, com autoridade mesmo. Aí ele vai e faz isso, e divide o reino, acaba com o reino. 10 tribos seguem Jeroboão, filho de Nabate. 2 tribos ficam com Roboão. Diz a Bíblia que Roboão era um homem de crise, um homem que não seguiu a Deus, um homem que não temeu a Deus. Meus amados, o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 78. O que eu quero dizer é o seguinte: olha aqui para mim. Sempre que houver uma mãe e um pai, mais ou menos,
que não tem certeza se serve a Deus ou não serve, que está em cima do muro, que ouve a palavra aqui na igreja, mas vive de qualquer forma. Sempre que você tiver pais que não tem uma vida intensa com Deus, seus filhos vão ter crise. Esse é o princípio que a Bíblia está trazendo para nós. Abra sua Bíblia em Salmo 78. Salmo 78, verso de número 1. Diz assim: escutai a minha lei, ó povo, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Meus amados, olha aqui para mim, existe uma responsabilidade de nós pais. Você que é mãe, você que é pai, existe uma responsabilidade sobre a sua vida, sobre a minha vida, de transferirmos a verdade do Evangelho aos nossos filhos, de transferirmos quem é Deus para os nossos filhos, de transferirmos a verdade da palavra de Deus para os nossos filhos, para as nossas filhas. Como que nós vamos fazer isso? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Estou correndo um pouquinho por causa do tempo, tá, pessoal? O tempo é nosso inimigo. Deuteronômio, capítulo 6. Abriram? Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4. Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Quem faz isso, senta-se aqui, ó, na primeira cadeira. Amarás o Senhor de todo o teu Deus, de todo o teu coração, com todas as suas forças. Mas o texto não para por aí, ele continua. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No seu coração. E as intimarás, e a inculcarás, e a ensinarás. Depende da sua versão aí. Tem uma versão que diz inculcarás, tem outra que diz ensinarás. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e na tua porta. Sabe o que esse texto está dizendo para nós, meus amados? Está falando o seguinte: escuta, você tem que abrir a cachola do seu filho e botar a palavra lá dentro. É isso que o texto está falando. Agora olha para mim, como é que a gente faz isso? É falando? É falando? Não é falando. Falando é uma forma de nós entregarmos, passarmos, ensinarmos os nossos filhos. É falando, é uma forma. Só que aquilo que eu faço ecoa muito mais alto do que aquilo que eu falo. Já ouviram esse termo? Aquilo que eu faço ecoa muito mais alto do que aquilo que eu falo. Meus amados, se nós queremos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, as gerações que vêm depois de nós, a palavra de Deus, levá-los a conhecer a Deus de verdade, a melhor forma de eu ensinar o meu filho, ensinar a minha vida, é sendo exemplo para os meus filhos, sendo exemplo. A questão, o texto fala assim, ó, é no deitar, é no levantar, é no umbral da porta, é nas suas mãos, em tudo aquilo que você vai fazer, você tem que estar dando exemplo para os seus filhos. Sabe por quê, amados? Porque os filhos estão olhando para nós. As nossas crianças estão olhando para nós. E eles não estão olhando para nós quando nós estamos assentados aqui, não. Eles estão olhando para nós quando nós atendemos o telefone. Eles estão olhando para nós quando a minha esposa atende o telefone na minha casa,
E ela fala assim: alô? Oi, quer falar com o Ricardo? Quem? Pastor? Quer falar com o Ricardo? Eu falo assim pra ela. Eu falo: não tá, pastor, não tá, ele saiu. Aí meu filho fala assim: como? Não entendi. Como que ele saiu? Uma geração que conhece a palavra. Conhece a palavra. Uma geração que sabe que o pai da mentira é pecado, mas mente. Uma geração que está em cima do muro. Ora faz, ora não faz. Meus amados, olha aqui para mim. A forma com que eu vivo, a forma com que eu vivo, vai ensinar o meu filho a viver no amanhã. Aleluia. Meu pai está aí, ele me ensinou várias coisas. Eu já disse em algumas oportunidades. Existem alguns valores éticos e morais que eu aprendi com o meu pai. E eu aprendi com meu pai não foi porque ele me falou, foi porque eu vi. Eu aprendi integridade com meu pai, eu aprendi honestidade com meu pai. Eu aprendi a trabalhar com meu pai. Quantas vezes eu acordei 4 horas da manhã para ir no banheiro, meu pai estava estudando, meu pai sabe disso. Meu pai fazia medicina, eu era pequeno, eu lembro. Meu pai trabalhava, fazia faculdade durante o dia, trabalhava à noite e estudava de madrugada, porque a faculdade de medicina era muito puxado e ele precisava estudar de madrugada. Alguns valores que eu vivo hoje eu aprendi com meu pai, mas não foi porque ele me falou, não foi porque ele disse, foi porque eu vi. Foi porque eu convivi. John Maxwell, um dos maiores líderes evangélicos do mundo, vivo até hoje, ele diz o seguinte: nós ensinamos aquilo que sabemos, mas nós reproduzimos aquilo que nós somos. Nós ensinamos o que sabemos, mas nós geramos quem nós somos. Você pode ensinar o que você sabe, mas você vai reproduzir aquilo que você é. Seus filhos estão olhando para você, os meus filhos estão olhando para mim. Não adianta eu orar no café da manhã, no almoço, na janta: Senhor, abençoe este alimento. Em nome de Jesus eu te dou graça. Obrigado, Senhor, por este alimento, por este pão, por este leite. Obrigado, Senhor, pela paçoquinha. Faz aquela oração. Aí termina a oração, começa a falar mal de um, começa a falar mal de outro, começa a falar mal de outro, uma fofocaiada só. Seu filho olha assim e fala assim: mas o que é isso? O que você está passando para o seu filho? Vem à igreja, assiste o culto, entra no carro, começa a falar a respeito de quem estava ministrando louvor, quem estava cantando, quem estava tocando, que a pregação hoje não valeu nada. Seus filhos, quando tiver uma certa idade, 18, 19 anos, eles vão querer vir aqui à igreja, sendo que eles sempre ouviram você falando mal do culto, falando mal de quem ministra, falando mal de quem prega. Quando seu filho tiver uma certa idade, sabe que cadeira que ele vai sentar? Aqui, ó. Crise. Crise. Seu filho vai ser um filho problemático, um filho que não quer ir à igreja. Meus amados, a forma com que nós vivemos pode definir a forma com que o seu filho vai viver. Sabe aquela história? O casal chama o pastor para ir almoçar em casa. O pastor vai lá almoçar. O senhor me fala se já passou por isso já. O casal chama o pastor vai almoçar em casa. Aí tem lá um menininho, 7 anos, 6, 7 anos, 8 anos. Ele fica assim, olhando para o pastor, mas não para o rosto do pastor, fica olhando para a nuca do pastor. O pastor senta lá na mesa, ele chega lá atrás da mesa e fica olhando e olhando. Vê que o menino está atrás, dá uma olhada assim, o menino está olhando. Aí o pai do menino, né, que está vendo que o pastor está incomodado, o menino lá atrás e olha assim, vem um pouquinho para o lado assim, dá uma olhada aqui assim, né, na lateral aqui, né, do pastor, olha lá atrás. Aí o pai fala assim: menino, o que é isso, menino? Por que você não para de olhar para o pastor? O que você está procurando aí? Aí o menino fala assim: estou procurando a outra cara. O senhor fica falando que ele tem 2 caras, estou procurando a outra. Né? Criança entrega. Criança entrega. Esses dias foi uma amiguinha da minha filha lá em casa lá. Não vou contar não. Criança entrega.
Há um tempo atrás, um casalzinho de irmãos estava brigando mesmo, se pegaram no tapa. Aí, viu, olha, não pode fazer assim. Vocês não são irmãos? Vocês têm que se amar. Vocês são irmãos. Vocês convivem um grande tempo da vida de vocês juntos. Então que tal vocês tornar esse ambiente gostoso, agradável? Não briga. Vocês têm que se amar, vocês têm que fazer o bem um pro outro. Pede perdão pro seu irmão. Pediu perdão. Pede perdão pro seu irmão. Pediu perdão. Os dois. As duas crianças. Pediu perdão. Agora abraçaram o outro. Vamos orar agora. Senhor, perdoa eles. Te abençoa a vida deles, trazendo união, trazendo amor. Que eles aprendam a se tratar um ao outro, com mansidão. Terminei a oração, amém. Aí o menino olhou assim para mim e falou assim: você conversa com o papai e com a mamãe também? Para fazer a mesma coisa com eles? Criança? O que nós estamos passando para os nossos filhos? Qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Aquilo que nós vivemos. Nós temos a autoridade, inclusive espiritual, sobre os nossos filhos. Nós ensinamos aquilo que nós sabemos. Nós podemos chegar para os nossos filhos, abrir a Bíblia e falar. Só que se nós não vivemos o que está aqui na Bíblia, não adianta. Portanto, meus amados, a questão é como eu me levanto, como eu me deito. A questão é como eu trato a minha esposa. A questão é como eu trato os meus filhos. Sabe qual é o problema de hoje? Tem gente comprando bazuca. Sabe o que é bazuca? Bazuca. Aquele tipo canhão de mão. Tem gente comprando bazuca, fazendo desenho de tiro ao alvo. Sabe aqueles alvo? Em casa. Tem gente que faz lá um tiro ao alvo, um desenho de tiro ao alvo no banheiro. Tem gente que faz na cozinha. Tem gente que faz no quarto do seu filho, e fica praticando tiro ao alvo em casa. Só que ele fica praticando tiro ao alvo com bazuca. Se você começar a praticar tiro ao alvo na sua casa com bazuca, o que vai acontecer? A casa cai, não é isso? Se você começar a brincar de tiro ao alvo com bazuca na sua casa, a casa cai. Uma hora a casa cai. Você dá um tiro na cozinha, você dá um tiro no quarto, dá um tiro no banheiro, uma hora a casa cai. Sabe quando que você dá um tiro no quarto do seu filho, por exemplo? Quando você olha para o seu filho e fala assim: seu burro, você não presta mesmo, você não vale nada. Quando eu olho para minha esposa e falo assim: você não presta mesmo. Estou dando um tiro na cozinha da minha casa, estou dando um tiro no meu quarto. Um dia a casa cai. Sabe por que é bíblico? Jesus fala assim: se você alicerçar sua casa na palavra de Deus, pode vir o que for, que ela fica firme. Mas se você não alicerçar na palavra de Deus, vem um vento, vem uma tempestade e a casa cai. Tem gente brincando de tiro ao alvo em casa. E isso é sério. Então, meus amados, a questão é como nós vivemos. A geração de hoje não pede perfeição. Eu não preciso ser um pai perfeito. Minha filha não exige que eu seja um pai perfeito. E provavelmente o seu filho também não exige que você seja um pai perfeito. Sua esposa não exige que você seja um marido perfeito, assim como eu não exijo que minha esposa seja perfeita. A geração de hoje não exige perfeição. Mas olha aqui para mim, a geração de hoje exige coerência. Nós temos que ser coerentes. O que é coerência? Coerência é o seguinte: eu falo o que eu faço o que eu falo. A geração de hoje exige coerência. Não adianta eu falar uma coisa aqui e fazer outra coisa lá. Não adianta eu fazer uma coisa aqui e falar uma coisa lá. Eu preciso ser coerente. Quando eu não for, quando eu disser uma coisa e fazer outra, quando eu fizer uma coisa e falar outra, eu peço perdão. Filha, eu errei. Esposa, eu errei. Me perdoa.
A nossa geração de hoje não exige perfeição, mas exige coerência, acessibilidade, diálogo, conversa. Minhas filhas têm que ter acesso a mim, têm que ter acesso à minha esposa tem que ter acesso a mim. Acessibilidade. Eu preciso dialogar com os meus filhos precisam conviver comigo. E o que eles exigem? Coerência. Nós precisamos ser coerentes. A questão é qual é o ambiente que nós estamos criando para os nossos filhos dentro das nossas casas. Em que ambiente você está criando o seu filho? Dentro da sua casa. Sabe, meus amados, o nosso desafio é ensinar os nossos filhos a ter um coração apaixonado por Jesus Cristo. É ensinar os nossos filhos a ter um coração apaixonado por Jesus Cristo. Sabe como é que eu ensino a minha filha a ter um coração apaixonado por Jesus Cristo? Sabe como é que é? Eu preciso ter um coração apaixonado por Jesus. Eu preciso estar sentado aqui nessa cadeira. Eu preciso ter um coração apaixonado por Jesus Cristo. Se eu quiser que as minhas filhas sejam apaixonadas por Jesus Cristo, eu preciso ser apaixonado por Jesus Cristo. Sabe qual que é o nosso desafio como pais? Sabe qual é o nosso desafio, mães? É fazer com que o nosso filho, nossa filha, olhe para nós e veja em nós imitadores de Cristo. Não é isso que Paulo diz? Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo para que os nossos filhos nos imitem. Esse é o nosso desafio. E quando a minha filha, as minhas filhas ou os teus filhos pensarem em verdade, eles pensem em vocês, pensem em mim, pensem em nós, pais. Quando eles pensarem em integridade, eles pensem em nós. Quando eles pensarem em honestidade, eles pensem em vocês, em mim, em nós, pais. Quando eles pensarem em pessoas que zelam por princípios de Deus, princípios de verdade da palavra, eles pensem em mim, pensem em vocês, pais, mães. Esse é o nosso desafio. Portanto, eu quero encerrar nessa noite fazendo uma pergunta para vocês. Uma pergunta para nós nesta noite. Qual cadeira você está sentado? Qual cadeira você está sentado? Você está sentado nessa cadeira aqui, onde Marta se assentou, onde Maria se assentou. Você está sentado nessa cadeira onde Maria se assentou? Sentou, ouviu a palavra, deu crédito, foi transformado, vive a palavra, a cadeira de Abraão, a cadeira de Davi. É nessa cadeira que você está sentado? Ou você está sentado na cadeira de Marta? Você é uma pessoa que está tão preocupada com as responsabilidades, do que tem que pagar amanhã, do que tem que fazer amanhã, do contrato que vai assinar amanhã, da mudança que vai fazer amanhã, do carro que vai vender amanhã, o que vai comprar amanhã, que você nem sequer conseguiu ouvir a palavra, como Maria ouviu. Está sentado aqui na cadeira de Marta, na cadeira de Salomão. Às vezes você começou bem, mas está terminando mal. Começou bem, mas hoje está ruim, está longe de Deus. Ou você está sentado aqui na cadeira de Caifás, não tem valorizado quem Jesus é, tem crucificado a Jesus com os seus dizeres, com os seus afazeres. Caifás crucificou Jesus. Qual é a cadeira que você está sentado? Está sentado na cadeira de Caifás? Jesus entra na sua casa e não faz diferença nenhuma? É a cadeira de Caifás. Essa aqui é a cadeira de Zaqueu. Você está em crise.
Em crise com você mesmo, crise com a sua família, crise com Deus. Você está lutando com Deus. Talvez você chegou aqui nesta noite lutando com Deus, assim como Zaqueu lutou com Deus. Mas eu quero te dizer que depois que Zaqueu lutou com Deus, ele foi transformado por Deus. Ele teve sua vida transformada a ponto de não se chamar Zaqueu, não. Jacó. A ponto de não se chamar mais Jacó, se chamar Israel. Deus quer transformar a sua vida a ponto de mudar o seu nome, mudar a sua realidade de vida, mudar os seus sentimentos, mudar as suas emoções. Deus quer tornar você uma nova criatura, uma nova pessoa, com novas atitudes, com novos pensamentos. É isso que Ele quer fazer conosco, meus amados. Portanto, se você está sentado nessa cadeira aqui, hoje é noite de transformação na sua vida. Basta você ouvir a palavra como Maria ouviu, deixar a palavra penetrar no seu coração como boa semente e ser transformado pelo poder de Deus. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é um poder que transforma. O Evangelho é um poder que transforma de dentro para fora. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. O Evangelho nos transforma, a palavra do Senhor nos transforma. E é isso que Deus quer fazer conosco nesta noite. Sabe qual que é o nosso desafio, meus amados? Eu vou terminar. O nosso desafio é se algum dia Jesus chegar para minha filha e dizer assim: Letícia, minha filha Letícia. Se Jesus chegar para minha filha e dizer assim: Letícia, você me ama? Que minha filha possa responder: sim, Senhor. Se Jesus perguntar de novo para minha filha: Letícia, você me ama? Que ela possa responder novamente: sim, Senhor, eu te amo. Se Jesus perguntar de novo para ela: Letícia, você me ama? Que ela possa responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Oi, você que assistiu esse vídeo até o final, já o 6º vídeo do nosso seminário. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ative o sininho, temos muita coisa para colocar aqui, dá uma olhadinha no playlist, ok? Faça desse canal um entretenimento para a sua família, reúna todos na sala, entre no YouTube, digite lá Andando com Jesus, Dr. Luiz, e escolha estudo bíblico, seminário, palestras médicas, tá bom? Tem bastante coisa aí para entretenimento da família. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até o nosso próximo seminário.